Então, gente, boa tarde. Estamos aí novamente. Vamos contar com o apoio novamente, né, da nossa parceira aqui, Consolidar. E hoje ela trouxe a Flavinha. Também estou conhecendo ela hoje, eu acho. Você já fez alguma sessão aqui pra Eu gente? fiz segurança psicológica. Você estava nessa Ai, sessão não, no não final do ano lembro. passado. Eu não me lembro Ah, eu se devia você estar, porque também não. eu não sei. Talvez Você tá pode aí, ter sido com a Karina. Eu tô, assim, geralmente eu tô em Isso, todas. era com a Karina, ela que estava Não, então. pilotando. Ah, não. Então deve ter sido num programa de liderança. Algo nesse sentido, não sei. Mas, enfim, seja Ok. muito bem-vinda. Vai ser um prazer te receber aqui. Tenho certeza que você vai trazer coisas muito positivas e muito educativas para a gente. Bom, fique à vontade. A nossa galera é um pouquinho tímida, mas com o tempo elas vão se soltando. Ixi. Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vocês estão tímidos, então não vão falar, então coloca só um joinha aí no chat, que aí eu vou saber que vocês estão aí Olá, boa atentos. tarde. Boa tarde, que bom. Ah, é tão bom quando a gente tem esse retorno. Só para falar, antes de começar, que tem duas Flávias, tá? Uma Flávia que vai fazer a apresentação e a outra Flávia que é essa que vai ter o áudio e o vídeo, tá? O meu computador não está com bom áudio, então eu vou... E aí eu vou mudar o vídeo, ver se vocês me dizem se está melhor esse vídeo ou outro vídeo. Espera aí. O outro vídeo está melhor, né? O outro. Também acho. Então tá ótimo. Então a gente vai seguir por aqui. Fico muito honrada em receber esse convite de vocês. É a segunda vez que eu estou com vocês, né? Eu falei, estava contando com a Sarinha que eu fiz uma sessão, eu não me lembro agora, eu acho que foi para líderes, né? Sobre segurança psicológica. E essa é a segunda vez que eu estou falando de um tema muito caro para mim, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é um bate-papo, uma conversa que a gente vai fazer em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi semana passada, dia 21/3. Eu vou contar até porque é dia 21/3. Então, eu não sei, tem alguém com baixa visão ou cegos assistindo? Tem, Sara? Não, Não? acredito que não. Então não preciso me autodescrever. Então eu trouxe uma apresentaçãozinha para não poder esquecer de nada, mas eu queria dizer para vocês que é um bate-papo, porque tem bem pouca coisa aqui, é realmente uma introdução para que depois a gente possa abrir espaço para a gente conversar sobre pessoas com síndrome de Down e sobre o Rodrigo, né? Afinal de contas, o Rodrigo está aí com vocês há 6 anos. Que legal, muito bom mesmo. Então eu vou compartilhar. E eu sempre fico na dúvida como é que eu compartilho. Vamos lá. Deu certo. Deu certo de Deu, primeira, hein? deu. Muito bem. Então, o tema, né, do que a gente vai falar hoje é como ver a potência além da deficiência. E isso é muito relevante, porque as pessoas com síndrome de Down, a gente costuma dizer que elas têm um carimbo no rosto, né? Elas têm uma deficiência aparente, né? A gente enxerga a deficiência antes de enxergar a pessoa. Então, como é que a gente vai fazer, né, para conseguir superar essa barreira, que é a barreira, né, do fenótipo, do rosto, né, do tamanho, da altura, do formato do corpo, e permitir com que a gente consiga enxergar esse ser humano que existe, né, por detrás dessas características que acabam sendo as características mais comuns aí da síndrome de Down. Então, eu vou explicar o que é síndrome de Down e vocês podem perguntar à vontade. Se vocês não quiserem abrir a câmera para falar, abrir o microfone, vocês podem colocar no chat que a Sarinha vai me passando aqui quando tem pergunta. Combinado, Sara? Então, vamos lá. Eu coloquei duas fotos de pessoas com síndrome de Down, né? Uma jovem e uma adulta, porque é aí que a gente começa a ter os maiores desafios na vida das pessoas que têm deficiência, que é a partir da adolescência. Né? Enquanto eles são criança, escola, tudo a coisa caminha. Depois as coisas ficam um pouco mais complexas. Mas a galera com deficiência, as pessoas com síndrome de Down, crescem, como todas as pessoas. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, essa sou eu.
né? Não preciso falar esse monte de coisa aí, vai ficar gravado, então depois vocês podem ler. E as pessoas com síndrome de Down, né, têm algumas características que são bastante comuns e elas são trazidas por uma alteração no cromossomo 21. Ou seja, nós temos 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. E acontece que na divisão celular, por qualquer motivo, né? E aí cada um acredita numa coisa, por qualquer motivo, na hora de se dividir, ela divide com 3 cromossomos, o cromossomo 21. E é por isso que chama dia da síndrome de Down é dia 21/3, né? Que é 21 de março, ou seja, no cromossomo 21 eu tenho 3 cromossomos ao invés de um par. E as pessoas, por conta dessa alteração genética, que pode acontecer, gente, com qualquer pessoa, e em qualquer idade, entendeu? Qualquer pessoa, mas uma adolescente que engravidar, pode engravidar, porque, na verdade, ela é uma mutação genética que divide de uma forma não padrão. Acima, quando começa a aumentar a incidência de pessoas com síndrome de Down? Quando a idade materna ou paterna é acima dos 35 anos, tá? Mas qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, pode ter um filho com síndrome de Down, bem? E aí entra um outro ponto importante que eu queria trazer, porque eu já tive vários casos que as pessoas questionaram se a pessoa era realmente uma pessoa com síndrome de Down, porque existe 3 tipos de síndrome de Down. Uma delas, chamada trissomia livre, que é aquela que é a mais comum, 95% das pessoas têm, provavelmente deve ser a questão do Rodrigo, que é simplesmente na hora da divisão, dividiu em 3 cromossomos ao invés de 2, e é chamado de trissomia livre. Mas tem um caso, e esse é o caso que intriga muitas pessoas, que é o caso que chama mosaico, ou mosaicismo, que significa que as células começaram a se dividir com 46, ou seja, 23 pares, e num determinado momento, depois de uma série de divisões, ela começou a se multiplicar com 47. Então, a pessoa tem um pouco... Ih, caiu? A sua apresentação saiu. Aí ele só fala isso aí mudando. Ele chegou assim, não, ele falou assim. Oi? Aí, E o Foi. mosaico, por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem pessoas que têm, por exemplo, 80% das células com 46 e 20% com 47. Isso significa que são pessoas que têm síndrome de Down, porém têm pouco fenótipo, poucas características. Eles são mais altos, eles muitas vezes têm uma fala nem um pouco comprometida, têm poucas características, por exemplo, da síndrome de Down, que é aquele olhar, né, aquele olho amendoado. Então, são pessoas que têm síndrome de Down, têm deficiência intelectual, mas têm uma aparência muito diferente. E teve uma vez que eu trabalho, né, na área da inclusão da pessoa com deficiência intelectual, na Consolidar, e através do emprego apoiado, não sei se o Rodrigo tem esse acompanhamento aí, mas a gente faz isso, né? E, eu chamei uma pessoa, né, para fazer um trabalho pontual. A pessoa falou, mas eu queria uma pessoa com síndrome de Down. Eu falei, mas ela tem síndrome de Down? Não, Flávia, ela não tem. Eu falei, ela tem, presta atenção que ela tem. Na verdade, ela tem mosaico. Embora seja de 1 a 2%, é pouquíssimas pessoas que são mosaico, mas isso pode acontecer. Então, se vocês virem pessoas com síndrome de Down que não têm todas as características, é por conta desse fato aqui. E tem uma outra que se chama translocação, que o cromossomo 21, ele se junta no cromossomo 14. E aí eu continuo tendo 3, né, cromossomo 21, mas ele não fica ali junto, ele fica exatamente junto com o cromossomo 14. Isso pode acontecer por uma mutação ou pode acontecer por fatores genéticos. Tanto que quando a pessoa tem esse tipo de síndrome de Down por translocação,
os médicos pedem para fazer um exame na família para entender se esse é um gene que todo mundo tem. Esse exame que identifica isso chama cariótipo. Tá? Assim que a criança nasce, os médicos que têm uma desconfiança que ela possa ter, né, síndrome de Down, pede um cariótipo e no cariótipo sai isso. Então, em 30 dias, a família já sabe se ela tem ou não. Combinado? Então, é isso. A síndrome de Down, como todas as terminologias, está em evolução. O conceito da deficiência está em evolução. E muitas pessoas hoje não falam mais síndrome de Down, inclusive as próprias pessoas, as próprias famílias de pessoas com síndrome de Down, porque Down não tem nada a ver, a síndrome de Down, nada a ver com a questão de Down, que é para baixo, né, em inglês. É porque é o sobrenome do cientista que descobriu essa síndrome. Mas tem muita gente que se incomoda profundamente com esse nome. Então, está em franco desenvolvimento uma nova terminologia, que é trissomia do 21, trissomia do cromossomo 21 ou somente T21. Eu já percebo muitos adultos hoje em dia falando, não, eu sou um jovem com T21, eu sou um adulto com T21, eu tenho T21. Então, a gente vai se adaptando a essas novas terminologias, esse novo, né, esse avanço. Então, tem gente que não liga nem um pouco, mas tem outras pessoas que se incomodam muito e só escrevem a partir de recentemente, né, de 2 anos, T21, trissomia do 21. E eu já falei que 21 do 3, exatamente porque são 3 cromossomos no 21. Tá? E esse ano, não sei se vocês devem ter visto aí nas redes sociais de vocês, porque bombou pra caramba, houve uma campanha das meias trocadas. Vocês viram isso nas redes sociais? Não? Bom, é que o algoritmo ele direciona, né? Na minha rede social só deu meia trocada. Mas as meias trocadas foi uma campanha que começou internacionalmente há alguns anos, porque os cientistas identificaram que os 3 pares dos cromossomos 21 pareciam meias trocadas. E as famílias ficaram sabendo disso e começaram a usar meias trocadas no dia 21 de março, exatamente para provocar discussões a respeito da síndrome de Down. Lembrar que é a síndrome de Down, lembrar sobre diversidade, ou seja, a meia trocada não resolve nada, né, gente? A gente sabe disso, só teve alguém que falou que viu a campanha. Não é para resolver nada mesmo, mas é para causar curiosidade e abrir uma discussão, entendeu? Sobre a participação das pessoas com síndrome de Down na sociedade. Combinado? Então, eu coloquei, porque esse ano já faz alguns anos, mas era muito pouquinho. Esse ano, as escolas, as universidades, as empresas, todo mundo, né, muita gente aderiu às meias trocadas e fizeram grandes debates com pessoas com síndrome de Down, foi bem bacana isso. Eu trouxe aqui, inclusive, uma pessoa indígena com síndrome de Down, porque, bem na verdade, qualquer pessoa pode ter síndrome de Down. Não tem nada a ver com classe social, com condição socioeconômica, com raça, cor, etnia, nada. Qualquer pessoa, em qualquer lugar da Terra, pode ter uma pessoa com síndrome de Down, inclusive os indígenas. Existem algumas comunidades indígenas que qualquer pessoa com deficiência, né, que nasce, eles avaliam e decidem se a pessoa deve ou não viver, porque eles vivem em condições ainda bastante ou nômades, ou bastante precariedade, né? Então, eu trouxe aqui as principais características para dizer para vocês que nem todas as pessoas com deficiência, com síndrome de Down, têm elas. Né? Então, algumas vocês já ouviram, já conhecem bastante, que são esses olhinhos amendoados, as orelhas baixinhas, às vezes elas são dobradas na ponta para fora, a altura é menor, o narizinho é menor porque eles não têm esse osso nasal, né, que a gente tem aqui. O osso daqui de trás, em muitos deles, é achatado, né? Então, eles têm conjunto, né, cabeça, pescoço e tronco todo unido.
A maioria deles tem algumas características relacionadas à saúde, como o hipotireoidismo, por isso que muitas pessoas com síndrome de Down estão acima do peso, porque é um hipotireoidismo não tratado corretamente. E quando você tem um hipotireoidismo, teu corpo funciona muito mais devagar, então com isso você come muito para ter aquela sensação de saciedade. Quando tem, você já comeu muito, aí você passa mal. Isso já aconteceu aí com o Rodrigo. Os dedos da mão são menores, mais curtinhos, mais gordinhos, né? Os membros, né, eles são menores, então a altura normalmente aí chega em volta de 1,60 m. Bom? E contar para vocês que as pessoas com síndrome de Down estão vivendo muito, muito. Elas viviam muito pouco até a década de 90, quando a maioria das comorbidades associadas à síndrome não eram tratadas. Por exemplo, cerca de 50% das pessoas com síndrome de Down têm problemas cardíacos. E elas normalmente não eram direcionadas para a cirurgia cardíaca, até que os médicos perceberam que era possível corrigir, fazer a correção e essas crianças viverem. Mas antes elas não tinham essa oportunidade. Aqui no Brasil a gente tem um famoso médico chamado Zan Mustak. Ele era, não sei se vocês já ouviram falar desse médico, ele é um dos maiores especialistas em síndrome de Down do mundo. E ele era residente de um hospital e simplesmente nasceu uma criança com problema cardíaco. E aí ele falou: bom, então vamos operar, vamos colocar ela na lista. Quando é que ela vai? Não, nem vamos operar. Para que operar? Como assim para que operar? É um ser humano, mas tem síndrome de Down, não vai durar nada. Ele: não vai durar nada porque a gente não vai operar. E foi ali que ele decidiu, então, mudar a residência dele. Ele foi para a residência genética, ele é um dos maiores geneticistas especialistas em síndrome de Down e salvou milhões de crianças aqui no Brasil e naturalizou a cirurgia cardíaca, né? E hoje 50% das pessoas com síndrome de Down, vocês podem perceber, elas têm um risco aqui no meio, porque essa cirurgia é feita de peito aberto, né? E é uma membrana. Oi? Te perguntar, você tá bem? Ah, tá. Pronto, silenciei. Obrigada, Sara. Então, por isso que a maioria deles tem essa cirurgia cardíaca, porque eles nascem com falhas na membrana, então o sangue bom junta-se com o sangue ruim. No Brasil, né, a gente tem uma expectativa, a gente não tem um censo específico de quantas pessoas com síndrome de Down tem, mas aproximadamente se imagina que exista que a cada 700, né, nascimentos, um nasça com síndrome de Down aqui no Brasil. Vou explicar por que aqui no Brasil. E a gente também tem uma estimativa que sejam cerca de 300 mil pessoas. É gente pra caramba. É a deficiência genética que mais acomete, né, as pessoas. Então, a gente tem muito conhecimento sobre síndrome de Down, a gente tem muitas pessoas com síndrome de Down no Brasil. Renato? Eu trouxe essa foto porque essa senhora, Dona Isabel, ela mora lá em Goiás. Ela é uma pessoa com síndrome de Down, mas ela só descobriu que ela tinha síndrome de Down aos 35 anos, quando ela não conseguia engravidar e a família decidiu então sair da roça e levá-la até. Ela casou, é casada, e levá-la até o médico para saber por que ela não engravidava. E aí, quando o médico olhou, pediu um exame cariótipo e identificou que ela tem síndrome de Down. Então, ela descobriu a síndrome de Down aos 35 anos e, junto com a descoberta da síndrome de Down, ela descobriu que estava grávida da sua única filha, Cristina, da qual ela cuidou e da qual hoje ela cuida dos netos. Né? Então, essa é uma história muito linda, que tem um livro muito lindo e tem vários vídeos, se vocês quiserem, chama Minha Mãe Tem Síndrome de Down, e daí? Porque essa mulher foi criada e foi mãe sem saber que tinha síndrome de Down, essa filha foi cuidada por uma pessoa com síndrome de Down e vida que segue, ou seja, essa família não teve muitos estereótipos para colocar a Dona Isabel dentro de uma caixinha, como a gente faz hoje em dia, né, ao conseguir identificar que alguém tem qualquer tipo de deficiência e principalmente síndrome de Down.
Porque a nossa visão, né, gente, da sociedade que a gente tem ainda em relação às pessoas com deficiência, né, são poucas. A gente que acha que eles não têm desculpa, a gente acha que eles não têm capacidade, ou quando eles apresentam qualquer tipo de capacidade, que eles são super-heróis, né? Então, quando a gente vê pessoas sem braços, sem pernas, nadando, quando a gente vê jogando bocha, fazendo esporte paralímpico, a gente acha que é um super-herói, ou a gente fica morrendo de pena, entendeu? Coitadinho, né? Sofreu um acidente, foi para cadeira de roda, nossa, que tragédia, né? Teve que amputar uma perna, então a gente chama de coitadinho aí. E é assim que a gente traz o preconceito para as nossas crianças, para os nossos filhos, né? Porque ninguém nasce preconceituoso, né, gente? Então a gente aprende tudo isso aqui na nossa sociedade. E aqueles que não têm deficiência ou têm quando eles são pequenininhos, né? Nem parece que tem deficiência. Então a gente tem esse olhar bem carregado de estereótipos. E a gente nem percebe, mas são os estereótipos que comandam a nossa vida, né? Por exemplo, se a gente sair do Brasil, a imagem que o pessoal tem lá de fora em relação ao Brasil é que todo mundo samba, que todo mundo joga bem futebol. Bom, até agora até a gente está duvidando que a gente jogue bem futebol, né? Mas a gente já foi o país do futebol. Mas a gente continua sendo o país da caipirinha, e aí todo mundo acha que todo mundo toma caipirinha, todo mundo sabe sambar, né? Que o Brasil é a Amazônia por todos os lados, que a gente tem indígenas para todos os lados, né? Que a gente anda de biquíni o tempo inteiro, porque o Rio de Janeiro é o local que eles mais conhecem. Então, isso é os estereótipos que a gente acredita, mesmo que eles nunca tenham vindo aqui no Brasil, existe esse imaginário, né, coletivo. Assim como, né, existe o imaginário coletivo de meninos e meninas, né? Meninos vestem azul, meninas vestem rosa. Gente, outro estereótipo. Por que menino não pode brincar de panelinha? Por que menino não pode brincar de boneca? Por que menino não pode brincar de bola? Se inventou e se convencionou uma série de coisas e a gente foi acreditando nisso e replicando isso sem muito pensar. E relacionado às pessoas com deficiência, gente, a gente já está fazendo muito. O que mais que você quer? Para quê? Né? Porque você já não tem tudo que você quer? Para quê? Ou seja, não dão voz às pessoas com deficiência, não perguntam a opinião das pessoas com deficiência, não fazem com que elas participem de fato das decisões. E não fazendo com que elas participem de fato, elas não podem colocar as necessidades delas na mesa. E os estereótipos das pessoas com deficiência, com síndrome de Down, gente? Quais são aqueles estereótipos que a gente conhece por aí? Vou falar um. Vocês já ouviram falar de um estereótipo que assim as pessoas com síndrome de Down são muito carinhosas? Eu já ouvi. Já ouviram falar que elas têm a sexualidade exacerbada? Ou a sexualidade aflorada? Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim. É gestão do... O que mais que vocês já ouviram falar por aí, gente? Eu já ouvi falar que eles são mais fortes, têm força, sabe? Eles têm muita força. O que mais que vocês ouviram falar? Força física mesmo, você está dizendo? Ou força de vontade de viver? Física, física. Física. O que mais? Já falamos 3. Vamos chegar pelo menos a 5, vai? Ô, Flávia, eu não sei se chega a ser para todo mundo, mas eu conheci uma pessoa que era síndrome de Down e que as pessoas achavam ela agressiva. Ela era agressiva. Você vê que coisa, né? Tem tanto a agressiva quanto a carinhosa. Isso. E também eles são muito inteligentes, né? Que são muito inteligentes. Esse é um estereótipo que normalmente não é muito falado, não, viu, Nisanete? Mas é interessante você trazer isso.
Todas as pessoas com síndrome de Down têm deficiência intelectual em níveis diferentes, né? Então, síndrome de Down não tem grau, né? Não existe grau, mas existem, assim como existem entre as pessoas sem deficiência, por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Todo mundo aqui é bom de física? Saca tudo de física e de matemática? Com certeza não. Eu não sei nem como que eu passei no ensino médio, entendeu? Então, não, nem todo mundo é bom de Eu sou física. péssima na matemática. Não é? Sei lá, ainda bem que já passamos por isso, não preciso nem mais pensar sobre isso. Mas eu estou dizendo isso porque, do mesmo jeito que a gente tem diferentes inteligências, mesmo sem deficiência, a gente é um grupo enorme e as inteligências são muito variadas. Na síndrome de Down, a gente também tem uma variação enorme entre a deficiência intelectual. Todos têm deficiência intelectual, em algum nível, não grave. Mas elas são bastante diferentes. Tem gente que tem uma deficiência intelectual bastante severa, até por conta das oportunidades que as famílias ofereceram, por conta das experiências que vivenciou, né? Então, quanto menos experiência eu vivo, eu participo da sociedade, menos conhecimento eu tenho sobre a vida, provavelmente vou me desenvolver menos, né? Se a gente educar uma criança dentro de casa, né, fechadinha, sem se relacionar com o mundo, tomar decisões, provavelmente ela vai chegar bastante diferente na adolescência que um outro jovem, que uma outra criança, né, que teve muitas oportunidades, viajou, foi para museu, foi para teatro, foi para cinema, participou de muitas oficinas, aprendeu a andar de bicicleta, de patins, de skate. Então, é mais ou menos por aí. Isso interfere também. A gente ouve falar que elas são muito carinhosas, muito fofinhas, porque as famílias criam essas pessoas como se elas fossem crianças eternas. E elas... Isso que eu ia falar, Flavinha, essa frase eu já ouvi bastante, que são eternas crianças, né? Nossa. Pessoas falam. Que são eternas crianças, entendeu? São filhos. Inclusive, tem um filme famosíssimo no Brasil chamado Filho Eterno. Né? Então, que, assim, aliás, que filho que não é eterno, né? Enfim, todos os filhos são eternos. Mas era nessa pegada de que é criança eterna, entendeu? Assim, que não vai dar nada mesmo. Então, a mãe já se absorve esse estereótipo e cuida a Sara como se realmente ele fosse uma criança eterna. E aí, criando como se fosse uma criança eterna, vem um outro problema que é a sexualidade exacerbada, que é mito. Mas se eu não educo, se eu não trago para esse adulto com síndrome de Down o que significa adolescência, o que significa os hormônios, né, assim, o corpo, né, se eu não falo sobre isso e não permito com que ele se descubra, né, com que ele faça as suas descobertas, que a gente ensine aonde fazer essas descobertas, dentro do banheiro, no quarto, fechado a chave, eu não admito porque ele é minha criança eterna. Acontece, gente, que é o ser humano, o desejo, né, a vontade. E aí o que acontece muitas vezes é que essa criança ela vira um adulto, né, um jovem adolescente totalmente despreparado, né, totalmente com a sua sexualidade reprimida e que no primeiro momento que eu vejo alguém bonito que me dá aquele, né, que eu gosto e tudo mais, eu exagero um pouco no meu abraço, no meu estar perto, então isso é a sexualidade exacerbada, que é um grande absurdo. E também tenho aqueles que são super agressivos. Alguém falou aqui, é verdade. Alguns são super agressivos, porque alguns têm muita consciência sobre o lugar que eles ocupam, que é um lugar de ser submisso, é um lugar de não ter voz, que é um lugar de não ter suas vontades respeitadas. E aí isso vira uma agressividade, entendeu? Um desejo de fazer parte do mundo e muitas vezes é sufocado pelas famílias. Tá? Então, tudo isso que vocês trouxeram, sim, são os estereótipos que são reforçados aí pela sociedade por conta dessas características que existiram e que algumas vezes ainda existe, né? Alguém escreveu mais alguma coisa? Por exemplo, o Rodrigo é muito organizado, mas esse é o Rodrigo. E aí é uma coisa interessante que eu queria falar para vocês.
O Rodrigo é muito organizado, muito focado. Todas as pessoas com síndrome de Down são organizadas e são focadas? Não, não. Bem, na verdade, isso é a personalidade do Rodrigo que faz ele ser extremamente organizado e focado. Nem todas as pessoas têm as mesmas características, né? Do mesmo jeito que você contrata um monte de gente, uma parte delas é muito organizada, a outra parte não é organizada, e tem uma que é nem uma coisa nem outra, é a mesma coisa também. Então, assim, a gente tem que separar a personalidade sobre características. As únicas características, e nem elas são iguais, são essas do fenótipo, mas a personalidade é muito diferente. Aliás, a única pessoa que eu tive vontade de bater na vida adulta, por acaso, era uma pessoa com síndrome de Down, que não tinha nada de fofinha, não tinha nada de carinhosa, era uma pessoa desobediente, era uma pessoa debochada, era uma pessoa assim que tinha um comportamento muito complexo, entendeu? Então assim, e ela não tinha nenhuma característica dessa que a gente falou aqui. Tudo bem, gente? Mais alguma coisa que vocês lembraram aí? Você falando da personalidade do Rodrigo, eu lembrei que uma das que ele tem aqui, que quem convive com ele sabe, ele ama dançar, Flavinho. Pensa no menino que dança. Quando a gente faz eventos aqui da empresa, ele é o centro das atenções. Boa. Por exemplo, a arte, o movimento é uma grande forma da gente se conectar com a gente mesmo, e muitas das vezes as pessoas com síndrome de Down, elas são muito sozinhas, então elas têm que buscar como pertencer nesse mundo, como interagir. E a arte, a dança, o movimento corporal, desde que ensinado corretamente aonde pode, aonde não pode fazer isso, ou seja, ele não pode dançar no meio do departamento de RH, mas na festa ele pode, né? E isso é uma coisa muito importante, porque tudo aquilo que a gente ensina para qualquer pessoa se aprende. Quando a gente ensina pessoas com deficiência intelectual, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito difícil desaprender. O que eu quero dizer com isso? Ah, o Rodrigo dança na empresa inteira. Cara, tá certo dançar na empresa inteira? A gente dança na empresa inteira? Não, né? Então, não é legal. Então, a gente tem que dizer para o Rodrigo que no departamento não é o lugar de dançar. Quando tem festa, é o lugar de dançar. Por quê? Vamos imaginar que o Rodrigo amanhã saia daí e vai trabalhar em outro lugar. E lá nesse outro lugar, as pessoas não admitem, de forma alguma, que se dance no meio do departamento. Cara, o Rodrigo vai vir a perder o emprego porque ele não aprendeu que tem lugar para fazer uma coisa e tem lugar que não pode fazer aquela coisa. Então, é muito importante ensinar sempre o correto para as pessoas com síndrome de Down. Entendeu? Ah, mas que nossa, dá um trabalho, dá um trabalho. Mas, em compensação, a gente está contribuindo para essa longevidade de vida das pessoas. Gente, eles estão vivendo quase 70 anos, entendeu? Então, assim, eles não estão vivendo muito. Então, assim, é muito tempo para aprender e praticar coisas erradas. Então, é super importante, viu, Sara, que a gente ensine sempre o certo. Ó, ninguém dança, porque realmente ninguém fica dançando, né? Na área. Quando tem festa, pode? Opa! Quando tem festa, aí é o momento da gente se jogar na pista de dança. Tudo bem, gente? Faz sentido isso? Fundamental isso, tá? E aí, gente, esses estereótipos todos, né? Essas perguntas todas, essas dúvidas todas, a gente só consegue quebrar quando a gente convive. Por isso que a educação inclusiva, né, onde todo mundo está na escola junto, é tão importante. Porque é lógico que é fundamental, e fundamental para as pessoas com deficiência estarem junto com as pessoas que têm deficiência. Agora, é mais fundamental ainda as pessoas sem deficiência estarem com as pessoas com deficiência. E sabe por quê? Para contar por que é tão importante, para mudar esses estereótipos que a gente vem carregando de geração em geração, sem nem saber por quê, né? Falar que é filho eterno, que não dá em nada, não vai ser nada, vou cuidar o resto da vida e tudo mais. Eu vou contar uma história minha. Para quem não sabe, eu sou mãe de pessoa com síndrome de Down.
E é por isso que eu estou aqui falando com vocês. É por isso que eu conheço tanto de pessoas com síndrome de Down. Meu filho tem 14 anos. E há 14 anos, quando ele nasceu, eu descobri no parto. Sim, eu descobri no parto. Todos os exames que eu fiz eram todos normais. Fiz a translucência local, meu filho tem o ossinho nasal, e na sala de parto eu descobri que ele tem síndrome de Down. E quando eu descobri que ele tem síndrome de Down, ainda na maternidade, eu disse tantos nãos ao meu filho, mas tantos nãos ao meu filho. Ih, peraí, gente, não está passando. Eu decidi ali. Peraí, gente, vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu e o Teams, a gente tem uma certa incompatibilidade, mas vai dar certo agora. Foi? Foi, está apresentando. Eu ainda na maternidade, eu não tinha nem saído na maternidade, mas eu acabei com a vida do meu filho ali. Eu disse a ele que ele não seria nada, eu tinha certeza que ele ia ser minha criança eterna, que eu ia ter que cuidar dele a vida toda, que ele não teria desejos e sonhos, que ele não trabalharia. Aliás, eu naquela altura, há 14 anos atrás, eu nem sabia muito bem se as pessoas com síndrome de Down pensavam. E eu estou contando tudo isso porque o único jeito que a gente tem de saber que a gente está efetivamente viajando na maionese é convivendo. E é legal conviver com mais do que uma pessoa, porque senão a gente acha que todas as pessoas são do jeito daquela que a gente conhece. E elas são muito diferentes. E a gente vai entendendo isso só durante a convivência. E aí, quando a gente chegou em casa, eu fui perceber da onde que eu estava tirando todas essas informações e eu nunca tinha conversado com uma pessoa com síndrome de Down. Então, eu não poderia ter julgado o Rafael daquele jeito, porque eu nunca conversei com ninguém. E sabe quem me fez mudar o meu jeito de olhar, de enxergar e, inclusive, de estar aqui falando com vocês? O próprio Rafael. Esse é o meu filho. Foi através da convivência com ele, no dia a dia, vendo essa criança crescer, cheia de energia, cheia de ideias, que também é um artista, ele ama um palco, né? Eu tenho 2 filhos, meu filho mais velho não sobe no palco nem amarrado. Esse não desce do palco por nada. Então, assim, cheio de vontade, cheio de desejo, com um monte de habilidade de fazer amigo, de se relacionar. Cara, eu falei, por que que eu pensei tudo isso do Rafael só porque ele tem esse rosto, né? Só porque ele tem 3 cromossomos? Isso não faz a menor diferença. Ele é um ser humano incrível. Mas eu só consegui enxergar todas essas potencialidades do Rafael quando eu consegui pegar a síndrome de Down do Rafa, colocar ela do lado e olhar para esse ser humano incrível, esse adolescente maravilhoso que Rafael está se tornando. Desejoso de trabalhar, de namorar, desejoso de sair de casa. Pois é, Rafael já tentou fugir de casa, ele tem tanta vontade de viver a vida, e aí eu contei isso até no meu teste, ele já fugiu de casa aos 10 anos de idade. Hoje ele tem total consciência, a gente trabalha muito sobre isso com ele. Eu também acho ele lindo, tá, Nelma? Um gato. Ele tá um pouquinho diferente agora, porque tá com a cara um pouco mais de adolescente, né? Preciso mudar essa foto, mas eu acho ela incrível, porque ele estava aqui numa oficina de culinária. Ele adora cozinhar, ele adora fazer pão. Então, eu investi nessa habilidade dele, assim como eu invisto na habilidade dele de teatro, de dança, de jazz e essas músicas de TikTok, que são essas coisas rápidas que eu não consigo nem acompanhar, mas ele adora. E para a coordenação motora dele é maravilhoso, então tá aí. Então, como a gente quebra esses vieses
convivendo. Não tem outra maneira. E essa galera com síndrome de Down, gente, que está hoje chegando aí, está muito potente. Muito potente. A gente tem a Luísa, que é uma menina já formada em relações públicas e fazendo pós-graduação. Aí em Minas, maravilhosa, se vocês não conhecem, ela é incrível. Aqui tem uma outra foto aqui em cima da Samantha Quadrado, que ela é uma atriz, ela fez uma novela da Globo há pouco tempo. Sem dúvida, mas assim como a gente tem um monte de gente com síndrome de Down que está, cara, chegando nos espaços, né? A gente também tem um monte de gente sem deficiência que também está chegando nos espaços. Isso é muito bacana. Aqui embaixo a gente tem a Laura. A Laura é lá de Maceió. A Laura é a primeira pessoa com síndrome de Down do Brasil que dirige. Ela tem o próprio carro, ela vai para o trabalho dirigindo. Mas assim como essas 3 pessoas, que por acaso eu trouxe 3 mulheres, né? Viés total. Agora que eu prestei atenção, devia ter trazido. A gente tem vários exemplos também de meninos, entendeu? Que trabalham, que se formaram, que são atletas internacionais nas suas categorias. Então, essas pessoas estão chegando muito potentes, porque elas não têm mais problemas de saúde que elas tinham no passado. A gente conhece muito sobre reabilitação dessa galera, de como estimular essa galera. E essa galera está chegando de uma maneira tão potente que a minha preocupação hoje é se as empresas não tiverem esse olhar de potencialidade para eles, eles vão deprimir em casa, sabe por quê? Porque eles estão com muita vontade de trabalhar, com muita vontade de produzir, de ser útil, de realizar seus sonhos, de namorar, de casar. Aliás, a gente tem vários casados. Tem uma outra coisa também que eu queria contar para vocês. Eles casaram, e se eles tiverem filhos? Então, assim, se eles tiverem filhos, eles tiveram filhos, mas a maioria das pessoas com os meninos são estéreis. 99% dos homens com síndrome de Down são estéreis. 99% não significa 100%, né? Então, para verificar que método contraceptivo vai ser usado, muitas vezes as famílias fazem um espermograma para avaliar se esse menino é ou não. Por exemplo, do Rafael eu ainda não fiz, acho muito novo. Mas mais para frente vou fazer, até porque ele vai ter as suas experiências sexuais também. E eu, logicamente, que a gente vai ensinar todo o restante. Não ensinei ainda, mas esse menino, meu filho hoje entende perfeitamente sobre o seu corpo, né, sobre o que é se tocar, como faz, aonde faz, você entendeu? Tranca a porta, como se limpa. Então, tudo isso é muito importante. Então, essa galera está chegando aí muito, muito potente e com muito desejosa de ocupar todos os espaços. Acontece que as pessoas chegam na idade adulta e os demais adultos sem deficiência têm muita dificuldade de enxergar a potência delas. Eu queria passar esse vídeo. Vocês já assistiram esse vídeo do ano passado? Não? Ele tem uma legenda e ele é muito, muito rápido. Flavinha, se você apresentou com a liberação do áudio, ou ele não tem áudio? Não, tem áudio. E aí, como você está com o áudio do telefone, você vai ter que silenciar o seu áudio e ligar o do computador, senão ele não vai sair o áudio. Entendi. Hey bartender, you assume that I cannot drink a margarita, so you don't serve me a margarita? So I don't drink a margarita. Your assumption becomes reality. And parents, you assume that I cannot live on my own, so you don't encourage me to live on my own. So I don't live on my own. Coach, you assume that I cannot hit harder, so you don't train me to hit harder, so I don't hit harder. And teacher, you assume that I cannot learn Shakespeare, so you don't teach me Shakespeare. Old MacDonald had a farm. So I don't learn Shakespeare. E-I-E-I-O. But hey, if all your assumptions become reality, then assume that I can drink a margarita. You serve me a margarita, so I drink a margarita. Assume that I can live on my own, so I live on my own. Assume that I can hit harder, so I hit harder.
assume that I can learn Shakespeare. So, what fools these mortals be! I learned fucking Shakespeare. You assume I can swear, right? Assume that I can do that job. That I can go to parties. That I can have sex. That I can be on stage. Assume that I can. So maybe I will. E é isso que a gente faz. A gente exige pouco deles, a gente desafia pouco eles. A gente acredita que vai ser tudo tão difícil, então a gente não oferece essa possibilidade deles crescerem, deles aprenderem, deles se desafiarem. E com isso a gente vai fazendo com que, desejando e fazendo com que as nossas suposições se tornem realidade. Que realmente fazer o que eles fazem tá bom, já chegou até aqui, beleza. Mas as potencialidades são infinitas. E a gente, para provar isso, a gente tem que exigir, olhar para o Rodrigo e falar, cara, o que mais que o Rodrigo pode fazer? O que mais que ele pode aprender? É claro que o Rodrigo talvez demore um pouco mais de tempo para aprender, mas ele vai aprender, porque tudo aquilo que a gente ensina, as pessoas aprendem e executam e replicam. Então, olhem para o Rodrigo e será que a gente está... Olha, eu não conheço o Rodrigo, mas será que a gente está desafiando o Rodrigo com atividades novas, fazendo com que ele realmente, né, use a sua criatividade, né, busque ferramentas internas, né, para buscar realmente assimilar novos desafios? Então, fica aí essa mensagem. Essa mensagem serve para mim também. Eu percebo que a gente naturalmente é capacitista, a gente vem de uma sociedade muito capacitista, enxerga somente a incapacidade. Então, eu muitas vezes me pego sendo capacitista com os meus filhos, com meu filho quase todos os dias. Quando eu peço alguma coisa nova para ele fazer e ele demora muito, e o meu desejo de ir lá e tacar a mão e fazer por ele é gigantesco. Algumas vezes eu faço isso, tiro dele essa oportunidade de aprender, de entender como é que faz, como que funciona, entender as suas limitações, entender o que ele precisa melhorar. Eu tiro isso tudo dele e faço por ele, porque é mais rápido. Mas com isso, eu tiro dele tanta oportunidade de aprendizado e minha também de entender que a gente vive numa sociedade muito diversa. E todas as vezes que a gente não respeita o outro, eu não estou respeitando a diversidade. Então, e essa mensagem nem é mais para vocês, é para mim mesma, tá? E eu gosto desse vídeo e queria deixar uma última reflexão. A gente está quase terminando aqui. Hey, Bart. A gente acabou falando um pouquinho, né, dos mitos e verdades. Eu vou terminar rapidamente, mas olha só o que está acontecendo no mundo hoje. No mundo hoje está acontecendo algo que a gente está lutando muito para mudar, e eu queria que a gente convidar vocês para que a gente entre nessa corrente e que a gente não permita que isso aconteça, porque a gente não pode controlar a diversidade humana. E a gente está, em algumas partes do planeta, tentando controlar a diversidade humana. E eu vou... esse era um alerta para a gente não fazê-los de mascote, senão é um risco gigantesco na organização. Eu vou passar esse vídeo, ele é rapidinho para a gente terminar, e quero deixar essa reflexão para que a gente não permita, né, para que a gente possa ser aliados da diversidade verdadeiramente. Então, vou passar aqui, tem que fechar o áudio. The future of Down syndrome is in grave danger. Around the world, more than 90% of babies found to have Down syndrome are aborted up to birth. And mother's womb is the most dangerous place for a baby with Down syndrome to be. Some countries, like the Netherlands, have put a price tag on our heads. They think the world will be better without people like me. We have made so much progress in the past 60 years. We have gone from being left in hospitals after birth to being raised at home by families who love us. We have gone from being shut into special schools to being in mainstream education. Some of us are even going on to university. A perfect baby
a perfect family, a perfect society are now possible. But are they really? No, of course they aren't. There is no such thing as perfection. You can try to kill off everyone with Down syndrome by using abortion, but you won't be any closer to a perfect society. You will just be closer to a cool, heartless one. E aí essa é a luta nossa para mostrar essa potência que são as pessoas com síndrome de Down, que elas são muito mais do que esses olhinhos arredondados, do que essa baixa estatura, né, do que essa fala às vezes enrolada, mas tem muita potencialidade e quanto mais a gente falar sobre isso, a gente vai conscientizando nós como sociedade de que a diversidade humana a gente não tem como controlar, ela está aí, ela está posta. E que bom que somos diversos, porque se nós não tivéssemos essas características todas diversas, vocês imaginam que tem uma pesquisa da McKinsey que traz o quanto as empresas que têm colaboradores com síndrome de Down são empresas que têm uma saúde organizacional muito melhor do que as que não possuem. Então, a McKinsey avalia 9 indicadores de saúde organizacional e as empresas que têm síndrome de Down, né, pessoas com síndrome de Down como colaboradores, elas conseguiram, né, através de pesquisa, comprovar que são empresas que têm muitas coisas positivas e agregam valor nas relações, no dia a dia, no ambiente, fazendo que desses 9 indicadores, 5 deles sejam altamente impactados. Então, é isso. A gente tem esse tempinho final aí para tirar essas últimas dúvidas aí que vocês ainda tenham, que vocês queiram falar. Vocês têm mais alguma dúvida? As dúvidas que vocês... Todo mundo que está aqui conhece o Rodrigo? Acredito que todo mundo não. Desculpa, Nelma, pode falar. Não, sem problema. É porque o meu sinal aqui ele não é muito bom. E a minha dúvida é em relação àquela senhora que você mostrou. Você disse que ela descobriu ter síndrome de Down um pouco mais velha, né? Com 35 anos. Exatamente. Aí a minha dúvida é por quê? Por que essa demora? Era o local onde ela morava? Muito boa pergunta. Ela mora na roça, no interior de Goiás. É a 13ª filha. Entendeu? Nasceu em casa. Sim. Enfim. A família diz que sempre percebeu que ela era um pouco mais lenta, mas também não deram mole para ela não, entendeu? Porque naquela vida difícil ia todo mundo para a roça e ela ia também. E aí ela fez a estimulação precoce dela na vida, entendeu? Então, e ela, assim, esse pessoal não ia para médico, não ia para a cidade, né? A não ser que tivesse acontecido alguma coisa muito grave. Então, assim, a família diz que sempre percebeu que ela era um pouco mais lenta, mas também, assim, tocou a vida, entendeu? Com 13 filhos para alimentar, por isso que ela não... a família nunca levou ela ao médico, né, digamos assim. E provavelmente os médicos também que tinham lá também não sabiam exatamente sobre síndrome de Down. Enfim, sabe aquela situação toda que é um ciclo, né, vicioso. Sim. Uhum. Entendi. Obrigada. Imagina, Nelma. Mais alguém, gente, com alguma dúvida? Flávia, eu tenho uma dúvida, então. Tá. Eu, na verdade, eu ouvi isso há muito tempo, quando eu era, se eu me recordo, eu era até criança, que eu tenho parentes bem distantes, que são primos e se casaram. E aí, o primeiro filho deles nasceu com síndrome de Down. O fato deles serem primos influencia alguma coisa? Cara, influencia. Na verdade, provavelmente, assim, eu não sei se você tem contato com eles, eles podem ter um filho, porque quando você
cruza, né? Cruza no mundo animal, né? Quando você cruza animais muito próximos, você fica com uma raça, né, cheia de critérios, de muito. Eu estou tentando buscar as palavras aqui, mas você tem sim, porque você tem. Todo mundo tem mutações genéticas, Sara. Todos nós temos muitas mutações genéticas. Mas o fato de uma mutação genética minha se conectar com uma mutação genética do meu marido é muito mais difícil do que uma mutação genética minha se conectar com um primo meu, que também tem as mesmas. Então, isso realmente é verdade, entendeu? Não só para a síndrome de Down, mas como para um monte de outras síndromes. Entendeu? Por exemplo, vou dizer, eu tive um cachorro que ele era puro, aquele salsichão, sabe? Aquele que tem um olho assim. Cara, ele tinha tanto problema de pele, porque tudo nele era exagerado. O problema de pele era exagerado, o problema de orelha era exagerado, entendeu? Tudo era muito exagerado, porque eram os mesmos genes que se conectaram, entendeu? Da mesma linhagem. Então, tem sim. E não só a síndrome de Down, certo? Quando você tem relacionamentos muito próximos, a chance de você juntar as mesmas mutações é muito maior. Entendi. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Quem quiser mandar no chat, fique à vontade. Bom, de qualquer maneira, então, Sara, se dúvidas surgirem depois, né, se as pessoas pensarem, falar, mas eu ouvi isso do meu vizinho, quero perguntar isso sobre o Rodrigo, quero isso, quero aquilo, a gente está sempre super à disposição. Foi esclarecedor, gente? Teve novidade? Foi sim, Flávia, foi muito gratificante esse encontro. E eu gostaria de comentar a respeito da campanha das meias. Eu vi, sim, essa campanha na internet, mas tem uma amiga minha que tem uma escola em Contagem, e todo mês de março eles escolhem um dia, né, que não seja somente no dia 21, além do dia 21, e fazem com que as crianças vão com essas meias trocadas. Eles têm que ir com as meias coloridas e trocadas. Já é uma campanha que ela faz há um bom tempo, sabe? Mas até então eu nem sabia que era com esse intuito. E a respeito da campanha para essa... para lembrar, né, da questão da síndrome de Down, eu vi na internet esse mês. E achei muito interessante também. Que legal. Não, esse ano foi muito forte, né? Mas ela já existe há muitos anos, tá? Deve ser uns 5, 6 anos. Mas esse ano, nossa, realmente, assim, muita gente aderiu, entendeu? Isso é importante, porque a gente... mas só um dia, gente, que seja um dia, que a gente fale muito. Olha só, que bom que teve o dia da síndrome de Down, que a gente está aqui falando sobre síndrome de Down. Né? Falando sobre alguns estereótipos, falando sobre algumas características, porque quanto mais a gente conhece sobre pessoas, mais a gente se conecta, mais a gente se aproxima, mais a gente olha as pessoas com síndrome de Down como potência, mais a gente exige do Rodrigo, mais a gente tira ele da zona de conforto, porque eu sei que ninguém no trabalho está na zona de conforto, vocês concordam? Exatamente. Então, por que as pessoas com síndrome de Down têm que ficar na zona de conforto? Não. Entendeu? A gente tem que estar sempre buscando novos desafios e tirando ela dessa zona de conforto. Até porque, mantendo ela na zona de conforto, a gente está, basicamente, esqueci de falar isso, prejudicando a vida adulta, porque as pessoas têm um síndrome de Down, têm uma predisposição até Alzheimer. E quanto menos eu uso a minha cabeça, o meu cérebro, busco memórias, busco, né, as minhas ferramentas, mais eu vou atrofiando tudo aquilo que eu conheço. A contribuição, né, para a vida dessa pessoa, para a saúde dessa pessoa, a gente tem que exigir, gente, bastante, assim, exigir. É isso aí, a gente tem que ver essa potência. E se a gente não enxergar, a gente tem que ver e tem que ir sem enxergar mesmo, entendeu? Falando, cara, eu vou exigir, eu vou colocar a régua lá em cima, ou para subir demais eu abaixo, mas eu mantenho mais alto.
certo? Para que ele possa ter esse desafio, como nós temos todos os dias, né? Todos os dias a gente não está tranquilo, né? Chegando no trabalho, se espreguiçando. Não, a gente está correndo atrás dos novos desafios, dos novos objetivos, né? Então, que ele também tenha seus objetivos, seus desafios todos os anos, tenha feedback, tenha avaliação de desempenho, porque tudo isso faz parte, né, para qualquer colaborador e também deve fazer parte para ele. Arrasou, Flavinha, foi muito esclarecedor. Agradeço a sua participação, acho que todas as pessoas que estavam presentes e as que também não estavam, como a gente está gravando, né? Elas vão poder usufruir aí desses ensinamentos que você passou. Muito obrigada, gratidão. Obrigada a vocês. Eu fiquei apaixonada mais no seu vez. filho. Ai, meu Ai, Deus. ele com essa touquinha. Não. Gracinha. Se eu te mostrar ele agora, que agora ele tá um mocinho, né? Essa foto faz uns 3 anos, mas antes de fazer aquele clique. Mas ele está aí se preparando para a vida adulta. Todos nós. Eu acho que eu ainda estou também. É. Brincando. Mas é isso, a gente está sempre. Qual a certeza que a gente tem do amanhã, né? A gente tem que estar com essa flexibilidade e resiliência para estar recebendo coisas novas. É isso aí. Sim. É isso. Gente. Beijo. Beijo.